Bom, e nós seguimos com mais informações e notícias nesta sexta-feira, porque o senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, protocolou um novo pedido de lei, projeto de lei, que propõe anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. A iniciativa ocorreu depois de o presidente Lula vetar integralmente o projeto anterior, que reduzia as penas dos condenados pelas manifestações. Ao justificar o veto, o presidente Lula afirmou que não sancionaria medidas que reduzissem a gravidade de crimes contra a democracia. Depois da decisão do Planalto, Espiridião Amin apresentou uma nova proposta, substituindo a redução de penas por uma anistia total aos envolvidos nos atos. À CNN Brasil, o senador disse que a anistia é o caminho para a pacificação do país. A anistia foi uma decisão da Constituinte, específica e explícita. Não há hermenêutica nem interpretação do Supremo que mude isso. A anistia, inciso 44 do artigo 5º, é facultada por decisão da Constituinte a esse tipo de crime a que foram condenados, ou todos, ou boa parte, dos condenados do inquérito do 8 de janeiro. O senador também afirmou que já tem o apoio de 50 senadores para debater o projeto da anistia. Acho que o veto vai ser apreciado. Já existe requerimento pedindo isto, um requerimento de uma deputada catarinense, deputada Carol Bertoni. Eu mesmo já subscrevi e vai depender das assinaturas de deputados. Eu contei hoje, está mais ou menos em 70 ou um pouco mais de deputados e 18 senadores, inclusive a minha assinatura, para o requerimento de urgência para apreciação do veto. Mas quero dar uma boa notícia, eu não falei com ninguém a respeito do PL da anistia. Com ninguém. Mandei todas as mensagens possíveis para senadores, principalmente da oposição, mas quero informar que já assinaram em apoiamento ao PL da anistia o equivalente, porque houve assinatura de líderes, a mais de 50 senadores. Sem falar com ninguém. Pode conferir no CEDOL do Senado. No Senado, eu posso dizer que o PL da anistia já tem o apoio, pelo menos para debate, de mais de 50 senadores, individualmente ou através do seu representante líder. O Espiridião Amin também criticou a possibilidade de que a discussão sobre o veto presidencial seja judicializada. O foro legítimo para debater anistia ou dosimetria é o parlamento, porque são os representantes da sociedade. Não são nomeados por ninguém, nem tem obrigação, cada um dos representantes do povo, de atender a este ou àquele lobby. Tem que manifestar o que está na sua consciência, influenciada, claro, pela sua base, pelos aqueles que o influenciam, mas é o Congresso Nacional que tem essa responsabilidade e a legitimidade para dar este passo que nos leve à harmonia, que nos leve à pacificação e à justiça, que não foi a preocupação do inquérito de 8 de janeiro. O inquérito de 8 de janeiro foi respeitar uma narrativa de vingança que está envenenando o país. Pois é, Alexandre, os representantes da sociedade, o Congresso aprovou o projeto de lei de redução de penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Ontem, o presidente Lula, então, vetou integralmente, é uma prerrogativa presidencial, tudo indica que o Congresso vai derrubar esse veto na volta do recesso e agora surge essa iniciativa do senador Espiridião Amin, gostaria de ouvi-lo a respeito, né, de apresentar esse projeto de lei de anistia em paralelo aí com essa possibilidade de derrubada do veto presidencial em relação à redução das penas. Alexandre, como é que você vê esses dois projetos aí em paralelo nesse momento? Bom, em primeiro lugar, bastam os votos já dados para aprovar o projeto da dosimetria, a lei da dosimetria, que é alterar as penas para ficarem menores, né? Que era um meio caminho. O passo seguinte seria, ou será, da anistia. Bastam esses votos na Câmara e no Senado para derrubar o veto do presidente. Ele marcou posição,
ponderando certamente o ano eleitoral e para ficar ao lado daqueles que dizem não à anistia. Interessante, ironicamente, são aqueles mesmos que aplaudem as lideranças que foram anistiadas. Eu lembro, eu praticamente participei de muita negociação de anistia em 79 e 80, né? E que pegou gente que botou bomba, que matou, que torturou, que assaltou, que sequestrou, né? Essas pessoas foram... Se pôs uma pedra em cima, vamos esquecer o passado para construir o futuro, né? E tirar os antagonismos do presente. Isso foi naquela época, né? E a gente sabe muito bem todas as pessoas que foram anistiadas, inclusive a presidente Dilma, né? Que era do grupo que assaltou o banco em que eu estava trabalhando, em Viamão, Rio Grande do Sul, em 1970. Então, o que a gente está vendo aí, eu ouvi o Lewandowski, que deixou de ser ministro, dizendo que não é passível de anistia o ataque contra o Estado democrático de direito. Ele está pegando lá alguma coisa do crime inafiançável e imprescritível e sem fiança que está lá no artigo 5º da Constituição, mas ele está esquecendo que a anistia é uma decisão política, né? É principalmente política. O que a Constituição diz é que ficam de fora crimes hediondos, o terrorismo, né? Mas não fala que fica de fora a anistia. Ele está inventando, ele já inventou quando presidiu o julgamento de Dilma e inventou no parágrafo único do artigo 52 que Dilma condenada não precisaria ficar inelegível por 8 anos, como diz a Constituição. E aí pega aquele ranço do Supremo que acha que é constituinte, e não é. Porque para ser constituinte tem que ter o voto para mudar a Constituição. Isso só acontece em quem está lá no Congresso e não quem está no prédio do Supremo, né? O Supremo pode interpretar a Constituição, não pode declarar a Constituição inconstitucional. Não pode, isso é um absurdo, né? Mas tem havido absurdos aí, como o artigo 321, eu acho, das terras indígenas, está lá muito claro, então estão querendo mudar. Enfim, temos aí um bom futuro para o projeto de anistia do senador Espiridião Amin, num ano eleitoral. Então, de novo, vamos dividir aí as águas, né? O que a gente viu pelo esclarecedor voto do ministro Fux, juiz de carreira experiente, que deu uma aula magistral aos outros da turma, mostrando o que realmente aconteceu, né? Com essas pessoas que foram condenadas. Tem um bocado de gente, eu acho que mais de 300 ou por aí, que foram condenados a apenas de 12 anos a 27 anos, que é um exagero que se tentava modificar com essa lei da dosimetria, que Lula vetou, e agora talvez o veto seja derrubado. Enfim, estamos à espera da volta desse pessoal aí das férias para trabalhar. Só quem ficou trabalhando foi o Supremo, né? Preocupado com master e essas coisas aí que o ativismo do Supremo acaba tirando até as férias deles. O Congresso só retorna no dia 2 de fevereiro, tem muito chão ainda pela frente, mais 3 semanas. Ana, também quero ouvi-la aí, a sua análise sobre essa estratégia do senador Espiridião Amin, ele que foi o relator do projeto de lei da dosimetria no Senado, ele inclusive na entrevista de hoje à CNN disse já ter conversado ali com cerca de 50 senadores que estariam abertos a discutir a proposta da anistia no Senado Federal. Então, Paula, eu acho engraçado quando a base governamental discute, com muitas aspas, vou colocar aqui, né, crimes contra a democracia, porque nesse balaio de crimes contra a democracia cabe tudo. Cabe até visita que não aconteceu ao LinkedIn. Crimes contra a democracia. E aí, a preocupação que eu vejo em relação esperançosa à declaração de Espiridião Amin,
O problema é que no meio do caminho há uma pedra no meio do caminho que se chama Davi Alcolumbre. Mesmo porque Davi Alcolumbre já disse que, se tratando de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, de Alexandre de Moraes, nem com 81 assinaturas ele colocaria para votação. Então, como será feita essa pressão é muito importante, porque a sociedade segue fazendo pressão nos congressistas. O Congresso, que esteve apático durante muito tempo, ainda, né, muitos congressistas seguem nessa apatia, medo do STF, enfim. Outros seguem lutando pela defesa da Constituição, como o Alexandre colocou. Não dá para dizer que a Constituição é inconstitucional. Mas como será feito assim que todas essas assinaturas elas forem alcançadas? Como isso será colocado em prática? Porque Davi Alcolumbre ele já mostrou a que veio. E a função dele é proteger o consórcio, é proteger o sistema, é proteger o deep state, o establishment, e toda a falta de transparência do Supremo Tribunal Federal e de todos aqueles que o Supremo Tribunal Federal protege, porque existem os congressistas que protegem o Supremo e o Supremo protege os congressistas numa troca e nada republicana. A nossa Constituição fala na independência e na harmonia dos poderes. A harmonia está sobrando entre alguns parlamentares e o judiciário, que está faltando independência. Pois é, Marcília. A Ana lembrou da pedra no meio do caminho, Davi Alcolumbre, mas esse tema da anistia permeia o Congresso já há muito tempo. A gente lembrava que desde quando Arthur Lira, ainda na presidência da Câmara, né, tinha esse assunto, ele prometeu formar uma comissão para discutir o tema, foi levando, empurrando com a barriga, vamos dizer assim, até o ano seguinte, elegeu Hugo Motta com a promessa aí de colocar em pauta o projeto de lei da anistia, foi levado aí até 10 de dezembro, quando finalmente esse projeto foi votado totalmente desfigurado, rebatizado aí com o nome de dosimetria. Vai ser difícil, né, realizar essa articulação em torno de uma anistia, né, para os envolvidos no 8 de janeiro. Pois é, Paulo, mas isso mostra que houve um debate amadurecido sobre tanto uma quanto outra coisa, né? Tanto a dosimetria quanto a dosimetria menos, né? Mas, enfim, houve uma depuração ali da dosimetria a partir da anistia. Mas seja como for, esse é um debate que foi avançado no Congresso e agora é tido como inconstitucional simplesmente porque sim, né? O Alexandre Garcia lembrou muito bem, a gente precisa sempre rememorar a quem nos ouve que a anistia não é inconstitucional, isso é uma balela, é uma mentira, uma completa mentira dos ministros do STF, das autoridades que se empenham em reescrever a Constituição a seu bel prazer e ao nosso desprazer, infelizmente. A anistia ela é proibida apenas em crimes hediondos, terrorismo e tortura. Não houve nenhuma tortura. Ao contrário, quem torturou até hoje foram os ministros do STF. Se houve alguma tortura, foi o que os ministros do STF permitiram que ocorresse, por exemplo, com o Felipe Martins, por exemplo, com o Clezão e outros mais desses réus do dia 8. Então, se tem alguma anistia que não cabe, é contra os ministros do STF, não contra os réus do dia 8. Mas o STF já se manifestou, porque para o STF não importa a Constituição, importa a vontade deles. Lamentavelmente, o STF já se manifestou e a gente teve agora o veto do Lula, até mesmo a um PL acochambrado que é esse da dosimetria. Se o Lula não aceita o da dosimetria, imagina o da anistia. Se o STF não permite o da anistia, como é que a gente vai voltar a discutir isso? Infelizmente, a pedra no meio do caminho, né, são as nossas instituições. A gente tem um Congresso hoje que está contra tudo e contra todos e muitas vezes não tem fôlego
ou vontade ou coragem para seguir adiante com um projeto como esse. Eu espero que as pessoas, pelo menos os parlamentares que votaram a favor do PL da dosimetria, mostrem agora que tem coragem e votem a favor desse que está sendo feito da anistia. Vai ser um bom modo de mostrar quem é quem. Porque quem votou a favor da dosimetria dizendo, não, era o que tinha, era o que dava, bom, agora já não dá, porque foi vetado. Então agora eles vão ter a oportunidade, a nova oportunidade de votar o certo, votar a anistia. É uma chance dos parlamentares, já que não tem mais nada na mesa, votar o que é certo. Votem a anistia. Será que os mesmos que foram atrás de da dosimetria serão capazes de ir atrás do outro, da anistia? A gente vai assistir isso nos próximos capítulos. Tudo isso se, claro, esse veto do Lula não cair antes e, enfim, isso for apenas um jogo de cena para uma negociação a ser feita dentro do Congresso e passar mesmo esse da dosimetria. Mas o da anistia estar no radar é, no mínimo, uma moeda negocial importante para que o veto do Lula caia e não permaneça.